Fala aí pessoal, firmeza? Hoje mais um projeto de cama montessoriana no feed de vocês. Pois é, mas eu garanto que esse projeto é um dos mais completos que você vai encontrar aqui no YouTube. É verdade. Nesse vídeo eu vou mostrar um passo a passo completo de como construir essa cama. Para começar, essa cama foi feita para um colchão infantil medindo 1,38 por 88. E vale lembrar que é bom deixar uma folga de 1 centímetro para cada um dos lados, ficando assim a medida interna da cama com 1,40 por 90 centímetros. E para quem quiser se aprofundar mais nesse projeto, vou deixar o vídeo do Riva Júnior mostrando como é que se constrói uma cama. Vai ficar o link aqui na descrição. Beleza, tá sabendo legal. Na altura do telhado ficou com 1,90 e para construir toda essa cama eu utilizei madeira de pinos, desde o estrado, as grades de proteção e até o telhado da casinha. No total foram 2 linhas de 5 por 10, 4 barrotes de 6 por 6 e 2 tábuas de 30 de largura por 2,5 de espessura. Todas as peças com comprimento de 3 metros, que é a medida padrão do pinos que eu encontro aqui na região. E na compra do material eu já aproveitei e pedi para o pessoal que aparelhasse todas as peças para que ficassem do mesmo padrão. No final as linhas ficaram com 9 por 4,2 centímetros e os barrotes também ficaram por 4,2 centímetros dos dois lados. Eu decidi por manter a mesma medida no barrote e na linha, para que quando eu juntasse as peças elas ficassem na mesma medida, no mesmo padrão. Já as tábuas ficaram com 2 centímetros de espessura, que farão o estrado e as grades laterais. Na base do chão da cama vão as linhas, que estão em marrom, e os barrotes em amarelo formam as paredes e o telhado da casa. Eu fiz encaixes furo-espiga para ligar as linhas e os barrotes, com um corte de 45 graus na ponta da espiga, para que ela não se chocasse no encaixe. E para reforçar, coloquei os parafusos de cama, 2 em cada ponta da cama. Na junção dos pilares com o telhado, fiz o corte com ângulo de 22 graus e meio nas duas peças. E no encontro do telhado, um corte de 45 graus. Usei cola e parafuso nessas partes, para que fiquem bem firmes, mas todo o resto da cama ficou somente com parafusos, para que pudesse ser transportada e montada no local. Deixei as peças todas marcadas para que os próprios clientes pudessem montar e no final deu tudo certo. Acompanhe o passo a passo agora e quando necessário eu vou explicando melhor o que foi feito no projeto. Vamos lá! Depois de cortadas todas as peças, comecei fazendo as espigas nas linhas que vão ficar no chão. Peguei um esquadro combinado, fiz uma marcação de 2 centímetros e no topo da madeira fiz uma marcação de 1 centímetro. Nesse caso, a espiga vai ficar com 2 centímetros de largura. E agora marcando as outras quinas, tudo com 1 centímetro também. E agora a gente parte para o corte. Primeiro eu comecei com o serrote, para fazer a marcação de todos os lados. Pronto, e agora no topo, cortando também, indo até o final onde foi riscado. Você vê que folgou, só um cortezinho na lateral e saiu. Pronto, repetindo o processo. Cortei mais uma. Agora as outras 2 pontas. E está pronta uma das espigas. O mesmo processo foi repetido nas 4 linhas, no caso foram 8 espigas feitas. Haja braço para fazer isso tudo no serrote. Pronto, depois que elas estão todas prontas, eu parti para fazer o furo. Já tinha feito um furo de teste e agora, para valer, estou filmando. Pronto, coloquei um pedaço de madeira para fixar a linha e com esse quadro eu sustentei o barrote, fiz a marcação, só não consegui fazer a marcação por baixo que eu não tinha alcance.
Aí com o esquadro combinado, eu marquei a medida que ficou de 1 centímetro e transferi agora para o barrote. Pronto, posicionei na mesa, fixei com os grampos, coloquei outro barrote para que quando eu passasse a tupia ele não caísse. A marcação eu fui fazendo com formão. Marquei todo o limite do corte e para agilizar o furo, eu peguei uma broca, acho que número 6, fiz vários furos. E aí com o formão retirei a parte mais fácil. E assim facilita o processo de corte com a tupia. Que aí a tupia não vai precisar fazer tanto esforço para fazer o buraco sozinho. Eu já tirei o grosso e com a tupia eu faço mais para finalizar o acabamento. Fiz um furo mais ou menos de 2 centímetros para a espiga entrar completamente. E agora vamos testar. E não entrou. Eu dei uma lixadinha, furo. Como a tupia fica com um corte arredondado nas quinas, eu arredondei também as quinas da espiga. E agora, pronto. E para não chocar as espigas, fiz a marcação do encontro. E agora eu vou fazer um corte em 45 graus, nessa parte que está marcada em caneta azul. Eu coloquei uma peça de madeira para me guiar nos 45 graus. Apoiei o serrote. Dei uma lixadinha. E agora mais uma vez. O primeiro corte com o serrote eu faço em pé, só para marcar o furo. E depois que eu deito o serrote, que aí ele já está dentro do primeiro corte, e aí o serrote não escapa. Pronto, e agora já estou fazendo a posição dos parafusos de cama. Você vê que a broca é menor do que o parafuso. Aí eu fiz o suficiente que eu consegui e retiro do local e completo o furo. E como o parafuso vai atravessar as duas madeiras, aí eu já faço o furo no outro sentido também. Testei, foi até o final e agora eu vou fazer o buraco para encaixar a porca desse parafuso de cama. Lembre-se de tirar o parafuso. Fiz um furo de 25 mm, poderia ter sido maior, que ficou um pouco difícil depois de ajustar a porca, mas deu certo. Com o dedo mesmo posiciono. Quando a porca começa a enroscar, aí você já pega um parafusozinho, que tem até a própria entrada no parafuso. Finaliza o aperto. Um dos furos está feito. E agora no outro sentido, vou colocar também outro parafuso de cama. Mesmo processo. Fiz um furo com a peça encaixada para dar certinho. Retirei, finalizei o furo. Marquei novamente as duas peças. Marquei o final do parafuso. Usei essa ponteira para centralizar o furo e não escapar. E agora, uma das quinas, já fiz os dois furos. Você vê que um ficou em cima e outro embaixo. Que aí não tem choque entre os parafusos de cama. Dois encaixados.
o ajuste ficou correto com o furo e espiga, e o parafuso de cama ele vem para fixar mesmo e deixar bem firme a cama. E agora eu já estou fazendo os cortes em 22,5 graus, que esses cortes serão para fazer o telhado. Por que eu escolhi fazer esse ângulo de 22,5 ao invés de fazer 45 graus? Podia ter mantido essa peça em 90 graus e essa aqui eu cortaria em 45 graus. Só que se eu tivesse feito isso, essa peça aqui teria ficado nesse mesmo tamanho, né, de 4 centímetros, enquanto esse vão aqui dessa peça de cima ia ficar bem maior, ia ficar com uns 5 e pouco. Aí ia ficar sobrando, aí ia ter que fazer algum corte, algum ajuste, e desse jeito não. Eu cortei 22,5 para um lado, 22,5 para o outro, aí o encaixe fica na mesma dimensão, aí fica mais bonito o acabamento. E agora, para descobrir qual ponto cortar essa ligação, eu uni a base aqui para saber a medida exata, né, que é 90 centímetros. Vamos conferir. Os 90 centímetros aqui, confiro se tem 90 aqui também. Não vai focar, mas está em 90. E agora, com essas medidas certinhas, vou marcar o ponto de encontro aqui e vou cortar. Agora esse corte vai ser em 45 graus em cada peça. 45 graus aqui, 45 graus na de baixo. E aí a ligação está pronta. Mesmo esquema, 45 graus. Vamos ficar atento, né? Para a abertura ser desse lado para cá e manter o mesmo lado nas duas pontas, senão perdeu a peça. Vamos cortar agora. Já usei um gabarito de 22,5 graus e agora eu tenho um jig que já é de 45 graus. Que esse é bem mais utilizado. Aí eu já tenho ele fixo para colocar na serra circular de bancada. E agora vamos fazer os cortes. Todas as peças cortadas desse lado 22,5 graus, desse lado 45 graus. Pronto, e com a sobra da linha que teve no projeto, eu vou fazer 4 esquadros para fixar por dentro da cama, para que ela mantenha o esquadro. Com o jig de 45 cortei um lado, troco para um jig de 90, corto a quina de novo. Um corte em 45, um corte em 90. E agora tem as 4 peças. Posicionei elas, conferi o esquadro, fiz o pré-furo, coloquei um parafuso dos dois lados. E agora o quarto lado, conferindo com o esquadro, tudo certo. E agora vamos fazer o estrado da cama. Peguei 3 peças para colocar como base, ela vai ficar no chão mesmo. Posicionei as 2 peças da extremidade da vertical, colei para não ter erro, não se movimentasse mais. Fiz os furos e parafusei para ficar bem firme. Coloquei 2 parafusos nas pontas e na central coloquei só um. Eu acabei não gravando a finalização do estrado, mas o processo é exatamente o mesmo. E agora as grades laterais. Pronto, montadas todas as molduras, eu vi que sobraram 22 peças. E aí eu fiz uma divisão de mais ou menos 15 centímetros. Eu marquei todas elas para conferir realmente se dava e deu certinho. Certinho não, quase certinho.
Mas aí eu vou conseguir usar as 22 peças e vai ficar uma distância bem similar entre cada uma das grades. Sim, a construção das molduras eu parafusei as quinas, mas todas as outras que vão internamente vão ser no prego. Feitas as molduras, eu fiz primeiro pré-furos, passei cola nas tabuinhas centrais e coloquei os pregos. Se eu colocar sem pré-furo, facilmente eu ia acabar errando alguns pregos desses. É melhor você fazer um pré-furo bem fininho mesmo, para que o prego não fique folgado. E aproveite e coloque cola para realmente fixar. Ou você pode fazer todo no parafuso mesmo, que fica mais seguro ainda. Dando uma martelada só para fixar mesmo. Pronto, e agora coloquei o estrado e agora eu vou colocar as proteções laterais, vou parafusar todas elas, tanto na base quanto nas paredes, que assim a cama fica muito mais resistente. Fiz o pré-furo, já com uma broca escariadora, e aí você coloca o parafuso e ele fica escondidinho na madeira. E agora vamos para o telhado. Eu coloquei cola, botei um sargento para fixar. Para fazer esse furo, que é em ângulo, você começa com um furo a 90 graus de madeira, mas o seu objetivo é que faça o furo na vertical. Aí você começa na diagonal e depois que a broca já entrou um pouco na madeira, você vai levantando a parafusadeira para alcançar o percurso correto. Aí eu fiz primeiro um furo de 4 milímetros e depois um furo de 10 para esconder a cabeça do parafuso. Eu estou usando o parafuso de 6.0 e aí com cola e parafuso fica bem firme. E em cima eu coloquei parafuso 4.0, botei 2 para deixar bem firme e com cola também, que isso aí não vai ser mais solto. Essas peças vão inteiras para casa da cliente. E agora eu vou colocar o teto, vamos dizer assim. Fiz o furo também na diagonal, depois eu direciono para cima a parafusadeira. Coloquei 2 parafusos, um de cada lado. Dei uma lixada para ficar um acabamento melhor. E do outro lado, mesma coisa. Parafusado. E lixado. E agora, vamos dizer, a parede. Processo simples. Um parafuso embaixo, outro em cima dos dois lados. Deu uma lixadinha. Tá, beleza. Vai me ajudar agora? Vamos lixar. Bora lixar. E agora vamos lixar. Dá uma lixada geral, quebrando as quinas. Pronto, depois de tudo lixado, passei uma seladora, mas você pode passar verniz. Agilizaria bastante se você usasse em spray, com um verniz spray. E agora vamos montar para ver se ficou beleza.
Pois é, galera, esse foi o projeto e ele pode parecer um pouco complexo, mas com os gabaritos certos e um pouco de atenção na construção você também consegue fazer. E já vale o desafio, né? Eu fiquei bem satisfeito com o resultado. A cama ficou bem firme e, na minha opinião, ficou bem bonita também. E você, o que achou? Fique à vontade para tirar dúvidas nos comentários. E se você gostou, aproveite e dá aquele joinha para fortalecer o canal, para a gente trazer mais projetos bacanas aqui pra gente. E é isso, no mais, tamo junto e um abraço!